A Última e Grande Mudança. Mensagem por Thomas Watson, 1671. Jó 14:14. Esperarei até que venha a minha mudança. Se tudo que foi dito anteriormente não impedir os homens de seus pecados, acrescentarei pouco mais. Deixe-me apenas fazer este único aviso a eles, que se lembrem de sua mortalidade e pensem seriamente em quão cedo a morte pode chegar e quão terrível será morrer em seus pecados. João 8:21. Para este propósito, que eles ouçam esta vigília da morte no texto: esperarei até que minha mudança venha. Este livro de Jó trata muito da morte e da mortalidade. Jó se via como um homem que não duraria muito neste mundo. Jó 17:1 diz: estou perto da morte. A sepultura está pronta para me receber. E ele amava andar frequentemente entre os túmulos e assim se familiarizar com a morte. Esperarei até que venha a minha mudança, até que chegue a minha mudança, isto é, até que chegue a morte. No texto há a resolução de Jó: eu esperarei. O tempo que ele vai esperar até que minha mudança chegue, das quais palavras fluem três proposições. Primeiro, a morte é uma mudança. Segundo, essa mudança virá. Terceiro, é uma grande parte da prudência cristã esperar até que essa mudança aconteça. Primeiro, a morte é uma mudança. Há uma mudança tripla: uma mudança antes da morte, uma mudança na morte, uma mudança após a morte. Há uma mudança antes da morte. A morte está pronta para se aproximar, muda a opinião de um homem. Quando uma pessoa chega para morrer, ela tem outra opinião sobre as coisas do que tinha antes. Ela agora vê com outros olhos. Ele agora tem outra opinião do mundo do que tinha. Ele vê que coisa vã ele é. Ele nunca pôde antes ver sua nulidade, com o diabo tendo lançado uma névoa diante de seus olhos. Ele, uma vez, amou o mundo. Agora, todas as suas joias foram arrancadas, e ele o vê em seu vestido de noite. Ele vê como a tinta do mundo cai, e quão incapaz ele é de dar uma gota de verdadeiro conforto na hora da morte. A morte, se aproximando, muda a opinião de um homem sobre o pecado. Antes, ele olhava para o pecado como uma mera questão de alegria. Ele pensava que fazer um juramento, beber em excesso e desperdiçar seu precioso tempo em vaidade era apenas uma coisa leve. Ele disse do pecado como Ló disse de Zoar: não é pouco, Gênesis 19:20. Mas quando ele vê o rosto sombrio da morte aparecer, ele agora tem outras apreensões do pecado do que tinha antes. O vinho que mostrou sua cor no copo e sorriu para ele, agora morde como uma serpente. Provérbios 23:32. Aqueles pecados que antes eram considerados leves como penas, agora são como uma tonelada de chumbo pronta para afundá-lo. O rei Belsazar estava se divertindo e bebendo vinho nas taças tiradas do templo de Deus em Jerusalém. Mas quando surgiram dedos da mão de um homem e escreveram na parede, então o rosto do rei ficou pálido de medo. Tal terror o dominou que seus joelhos bateram juntos e suas pernas cederam debaixo dele. Daniel 5:6. Então, depois do prazer pecaminoso desfrutado, quando a morte começa a se mostrar e a estender seus dedos, e um homem vê uma escrita terrível em sua consciência, e então, como sua opinião sobre o pecado mudou. Como seus pensamentos o perturbam. Agora, o que ele daria para ter seus pecados perdoados? Ele nunca viu o rosto do pecado tão feio quanto no espelho da morte. Quando a morte se aproxima de um homem, ela muda sua opinião sobre a santidade. Ele já pensou que era uma vergonha ser visto com uma Bíblia na mão. A santidade antes era o objeto de seu desprezo e ódio. Ele chamou discursos piedosos de mera hipocrisia, arrependimento, choro, oração fervorosa, balbucio. Ele batizou o verdadeiro zelo com o nome de fanatismo. Mas quando a morte começa a se aproximar, ela muda seu julgamento.
Ele agora vê o quão enganado ele estava e que, sem santidade, ele nunca pode ver Deus. Hebreus 12:14. Agora seus olhos começam a se abrir e ele subscreve aquela máxima, Jó 28:28, o temor do Senhor. Isso é sabedoria. Ele agora vê que a melhor maneira de estar seguro é ser sinceramente piedoso. Agora o que ele daria por um grão daquela santidade que antes ele desprezava. Quão feliz ele ficaria em morrer a morte dos justos, embora ele odiasse viver a vida deles. Assim, há uma mudança feita não muito antes da morte. O pecador agora se vê em uma armadilha e labirinto. Agora o ministro deve ser chamado às pressas, embora muitas vezes ele chegue tarde demais. Há uma mudança na morte. Esta é uma mudança no corpo. Jó 14:20. Tu sempre os dominas, e então eles desaparecem de cena. Tu os desfiguras na morte e os mandas embora. A tez mais adorável é grandemente mudada quando uma vez o cavalo pálido da morte cavalga sobre ela. Os olhos estão fundos, as bochechas estão pálidas, as mandíbulas estão afundadas. Aquele rosto lindo que antes seduzia, agora assusta. Salmo 39, verso 11. Tu fazes a sua formosura consumir-se com a traça. A morte é uma traça que consome uma beleza da mais fina fiação. Portanto, o corpo sendo tão descolorido pela morte e transformado em uma carcaça vil, os patriarcas desejavam que seus mortos fossem enterrados fora de suas vistas. Gênesis 23:4. A morte muda tanto o corpo e o coloca em uma vestimenta tão assustadora que ninguém se apaixona por ele, exceto os vermes. Há uma mudança após a morte. Essa mudança é principalmente em relação à alma. Para os piedosos, é uma mudança abençoada. Para os perversos, é uma mudança amaldiçoada. Os piedosos, após a morte, têm uma mudança abençoada. Eles têm uma absolvição completa de seus pecados e são colocados em uma posse real de sua herança abençoada. A fé lhes dá uma propriedade na glória e a morte lhes dá uma posse na glória. Mudança abençoada de um deserto para um paraíso, de uma casa de luto para uma casa de banquete, de uma batalha sangrenta para uma coroa vitoriosa. Os crentes glorificados mudarão de lugar, mas não de companhia, disse Preston. Eles terão visões transformadoras de Deus. 1 João 3, verso 2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Assim como as almas dos piedosos terão uma mudança abençoada após a morte, assim também seus corpos na ressurreição. João 6, verso 40 e 1 aos Tessalonicenses 4:19. Embora o túmulo seja seu longo lar, não é seu último lar. A Mãe Terra estará em trabalho de parto e dará à luz os corpos dos santos, e eles brilharão como o sol em seu esplendor meridiano. Ele tomará esses nossos fracos corpos mortais e o transformará em corpos gloriosos como o seu. Filipenses 3:21. A morte fará uma mudança amaldiçoada para os ímpios. Eles devem sair da cama do prazer e deixar toda a sua alegria e música. Apocalipse 18:21. Nunca mais se ouvirá ali o som de música. Os ímpios devem mudar da alegria para a miséria, de um paraíso temporário para uma prisão eterna. Estou em agonia neste fogo. Lucas 16:19. Essa mudança vai acontecer. A morte não pode ser parada em sua corrida mais do que o sol. A foice da morte corta em pedaços até mesmo o cetro real. O mensageiro da morte de Deus descobre cada homem. Eclesiastes 8:8. Não há armas nessa guerra. Entre os homens, se alguém é convocado para a guerra, ele pode encontrar alguma desculpa. Ele pode alegar inaptidão ou pode substituir outra em seu lugar. Mas nesta guerra com a morte, não há como escapar. Não há armas nessa guerra. Assim como a morte envia seu desafio a todos, ela certamente vencerá. Quando a morte, como sargento de armas de Deus, prende os homens,
não há como subornar esse sargento ou fazer resistência. A morte não será subornada. Era um ditado de Beaufort, um bispo perverso na época do rei Henrique VI. Por que eu deveria morrer sendo tão rico? A morte não será contratada. O dinheiro não fará nada. Ezequiel 7,19. Sua prata e ouro não serão capazes de salvá-los no dia da ira do Senhor. A morte não pode ser resistida. Pegue um homem em seu melhor estado, que ele seja dignificado com honra como Salomão, armado com força como Sansão. Se sua carne fosse tão dura quanto bronze, a bala da morte de Deus o atravessaria. Quão facilmente Deus pode nos olhar para o túmulo. Os homens podem erguer suas bandeiras, mas Deus sempre ergue os troféus. Que deve haver uma mudança é evidente. O corpo, sendo apenas um tabernáculo terrestre, segundo Pedro 1,14, as cordas dele logo serão soltas. Além disso, há um decreto de morte passado sobre todas as pessoas. O homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o julgamento. Hebreus 9:27. E quão cedo essa mudança virá, não sabemos. A morte pode estar a poucos dias de marcha de nós, e quando ela vier com sua carta de convocação, devemos nos render. Exortação. Primeiro, vamos todos nos exercitar com pensamentos dessa grande mudança. Não sejamos da mente daquele imperador que julgou covarde pensar na morte. Jó 17,14. Eu disse à corrupção, você é meu pai, e ao verme, você é minha mãe. Jó, por frequentemente meditar sobre a morte, estava tão bem familiarizado com ela quanto estava com seu pai e sua mãe. Por frequentemente manusear essa serpente, ela será menos assustadora. A contemplação séria sobre essa grande mudança, a morte, produziria esses 4 excelentes efeitos. Primeiro, isso nos humilharia. Por que deveríamos erguer bandeiras e troféus de orgulho quando somos apenas pó e podridão? Os pensamentos da sepultura enterrariam nosso orgulho. Segundo, os pensamentos de uma mudança repentina seriam um antídoto contra o pecado. Continuaremos no pecado quando Deus pode dizer esta noite, preste contas de sua mordomia? A maneira de dar ao pecado uma ferida mortal é colocar uma caveira em nossa mesa que nos fará pensar em nosso rosto depois que morrermos. Em particular, os pensamentos de nossa mudança nos impediriam de conformidade pecaminosa. Alguns latitudinários podem cortar sua religião de acordo com a moda dos tempos. Eles podem ser protestantes ou papistas. Eles podem navegar com qualquer vento que sopre a seu favor. Mas aquele homem não será a favor de toda mudança, aquele que pensa seriamente em sua última mudança. Terceiro, os pensamentos dessa mudança curariam nosso amor desmedido pelo mundo. Uma mudança virá em breve, e então o que esse mundo passageiro será para nós? Todo o nosso dinheiro servirá apenas para comprar um lençol para um enterro. Saladino, o imperador turco, deitado à beira da morte, ordenou que um lençol branco fosse levado diante dele para seu túmulo na ponta de uma lança com esta proclamação: estes são os ricos despojos que Saladino, o imperador, leva consigo. De todos os seus triunfos e vitórias obtidas, de todos os seus reinos possuídos, nada lhe resta além deste lençol. Depois de um grande banquete, vem a cesta para as sobras de comida. Em breve, a morte, como uma cesta dessas, tirará todos os nossos confortos terrenos. Mas Deus lhe disse: tolo, esta mesma noite sua vida será exigida de você. Então, quem ficará com o que você preparou para si mesmo? É assim que será com qualquer um que acumula coisas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, versos 20 e 21. Quarto, os pensamentos sérios de nossa última e grande mudança nos fariam gastar melhor nosso tempo. Quão diligentes os homens seriam na leitura das Escrituras, quão fervorosos na oração,
quão vigilantes sobre nossos corações, quão úteis para nossos relacionamentos. Deveríamos viver cada dia como se fosse nosso dia de morte. Aquele que sabe quão curto é seu tempo em sua fazenda, tirará o melhor proveito dele. Aquele que se lembra da brevidade de seu tempo aqui na terra e quão cedo uma mudança pode vir, aproveitará todas as estações de graça para sua alma, para que possa dar um bom relato de sua mordomia. Em segundo lugar, vamos nos preparar para essa mudança. Todas as mudanças que encontramos no mundo são apenas para nos preparar para a nossa última mudança. Homens despreparados, sendo convocados pelo Rei dos Terrores diante do tribunal de Deus, vão como prisioneiros ao bar para receber sua condenação fatal. Os pensamentos sobre isso deveriam ser suficientes para colocá-los em frênese. Não seria triste para um homem ter sua casa em chamas e o fogo tão forte que ele não tem tempo para tirar seus bens? Esse é o caso de muitos na morte. Uma febre incendiou sua casa de barro e eles são arrebatados tão repentinamente que não têm tempo para fazer provisão para suas almas. O que devemos fazer para estarmos preparados para a nossa grande e última mudança? Vamos trabalhar para estar em Cristo. É terrível quando a morte encontra alguém fora de Cristo, como se o vingador do sangue tivesse alcançado o homicida antes que ele tivesse chegado à cidade de refúgio. Vocês que estão em Cristo são como a pomba na rocha. Romanos 8:1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cristo expiou completamente o pecado dos crentes. O sangue de Cristo transforma um leito de morte em um leito de rosas. A melhor maneira de estar preparado para morrer é se casar com Cristo. Não importa se a morte desata o nó entre o corpo e a alma, desde que a fé tenha amarrado o nó entre Cristo e a alma. O príncipe da paz protege contra o rei dos terrores. Se quisermos ser preparados para nossa última mudança, trabalhemos por uma mudança espiritual. Antes que nossos corpos sejam transformados, trabalhemos para que nossos corações sejam transformados. Recebamos a santa unção. 1 João 2:27. A graça é tão necessária para a alma como o óleo é para a lâmpada e como o sopro para o corpo. João 13:7. Você precisa nascer de novo. Aquele que nasce apenas uma vez, morrerá 2 vezes. A graça faz uma mudança admirável. Ser transformado do pecado para a santidade é como se o ferro fosse transformado em ouro ou o pó transformado em diamantes. Agora, a alma é toda gloriosa por dentro. Trabalhe por essa mudança gloriosa. Na morte, um bom rosto pode mudar para pior, mas um bom coração muda para melhor. É um ponto alto da prudência cristã esperar até que nossa mudança venha. Eu esperarei. Esperar implica 2 coisas. Primeiro, expectativa. Esperarei pela minha mudança, isto é, a procurarei. Uma alma graciosa está sempre esperando ouvir notícias de sua ida para casa para estar com Cristo. A morte não chega a um filho de Deus desprevenido, mas veio como a flecha de Jonatas chegou a Davi, que foi ao campo e esperava onde a flecha seria atirada. 1 Samuel 20:24. Um homem piedoso espera cada hora pela flecha da morte ser atirada nele. Segundo, diligência. Esperarei até que minha mudança venha, isto é, estarei colocando minha alma em ordem para a morte. Não devemos esperar e ficar parados, mas esperar e trabalhar. Aquele que espera pela vinda de seu mestre será cuidadoso para que tudo esteja em bom decoro. Mateus 24:46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Esteja sempre se chamando para prestar contas. Toda noite revejam o que vocês têm feito o dia todo. Esta é a espera correta para a nossa mudança final, quando colocamos nossas almas em uma postura pronta para a morte e o julgamento. Reprovação. Isto reprova aqueles que estão longe de esperar por sua mudança,
que não conseguem suportar pensar em sua mudança. Eles não estão mais dispostos a pensar na morte do que um homem afogado em dívidas está a pensar em ir para a prisão. Amós 6:3. Tu que afastas o dia mau. Ele espera por uma vida longa. O broto da juventude espera chegar à flor da masculinidade, e a flor da masculinidade espera chegar à velhice, e a velhice espera renovar sua força como a águia. Salmo 49, verso 11. Seu pensamento interior é que suas casas permaneçam para sempre. Eles prefeririam estar construindo belas casas do que fornecendo sua lápide. O jovem alegre não gosta do barulho do sino da morte, e o cabelo empoado esquece seu destino final. Reprova aqueles que esperam, mas não no sentido correto. Eles esperam para satisfazer suas luxúrias. O adúltero espera o crepúsculo, pois diz: ninguém me verá então. Jó 24:15. O homem injusto espera por uma oportunidade para fraudar. Isso é esperar como Jó fez? Onde os homens esperam por sua mudança? Em uma taverna ou em um teatro? Infelizmente, sua mudança chega antes que eles percebam. Os túmulos estão prontos para eles, mas eles não estão prontos para seus túmulos. Exortação. Ela exorta os cristãos a esperarem por sua mudança. Assim como o fazendeiro espera até que sua semente semeada brote, assim como o mercador espera pela volta de seu navio para casa, assim devemos esperar até que a morte venha para nos enviar para o mundo eterno. Primeiro esperemos com vigilância. Marcos 13:33. Vigiai e orai. Vigiemos nossos corações para que eles não nos atraiam para o pecado, nem nos encantem adormecidos na segurança carnal. Segundo, vamos esperar com paciência. Eu esperarei até que minha mudança chegue, isto é, eu serei paciente até que minha mudança chegue. Os sofrimentos que os piedosos suportam nesta vida e as alegrias que terão após a morte podem fazê-los desejar essa mudança feliz. Mas embora desejem morrer, ainda assim devem se contentar em viver. Espere com paciência até que o tempo determinado chegue. O pai sabe quando é a melhor estação para trazer seu filho para casa. Cristão, não deseje estar no céu antes do seu tempo. Espere um pouco e você terá o que orou e chorou. E só um pouco, e Deus tirará a cruz de seus ombros e colocará uma coroa em sua cabeça. Amém.